E direto dos Estados Unidos, a gente recebe Cíntia Dias, especialista em imigração. Que alegria te receber. Bom dia! Bom dia, Daísa. Bom dia a todos que estão assistindo. Para mim é uma honra estar contribuindo aqui com vocês, trazendo informação, como a Daísa falou, de qualidade, né? Vamos aí entender um pouquinho mais, né? Tem muitos brasileiros que têm vontade de morar nos Estados Unidos, muitos veem ainda como uma grande oportunidade de vida, não é mesmo, Cíntia? Mas antes da gente destrinchar, né, como morar aí nos Estados Unidos, fala pra gente assim, conta um pouquinho da sua trajetória, o que te levou a trabalhar com imigração, a se especializar e a se dedicar a esse tema. Então, realmente morar nos Estados Unidos sempre foi uma vontade minha, da minha família, né? A gente vinha passar férias aqui nos Estados Unidos, né? Eu sou casada, tenho filhos, enfim. Então, sempre nós vislumbramos, né, como seria se a gente fizesse essa transição de país, como seria o nosso futuro, oportunidades. Mas eu imaginei que sempre fosse uma coisa muito distante, né? O green card, por exemplo, fosse algo impossível, só para algumas pessoas muito bem selecionadas ali. Não sabia realmente o caminho. Até que eu descobri que seria totalmente possível vir para os Estados Unidos de forma legal, segura, com o green card. E aí eu me tornei realmente uma pesquisadora sobre esse assunto, né, quis saber como seria, e eu realmente fiz o meu processo migratório, então eu tenho meu green card, eu e minha família, e quando eu percebi realmente essa possibilidade, eu fiquei muito encantada em poder, motivada, né, inclusive, em realmente trazer esse conhecimento das pessoas, porque realmente era muita pouca informação dizendo assim, é possível, você consegue, qual é o caminho. Então, acabou que na mesma empresa que fez o meu processo, né, eles abriram uma oportunidade de estar realmente distribuindo informação e contribuindo com essa mudança de vida para muitas famílias. Entendi. Que bom que você usou da sua experiência, né, a oportunidade para ajudar outros brasileiros. Agora, Cíntia, fala pra gente, quais são os principais motivos que levam os brasileiros a ter esse interesse em morar em outro país, especificamente aí nos Estados Unidos? Pois eu atendo muitas famílias e o que mais realmente me chama a atenção é que a grande maioria hoje das pessoas que querem vir morar nos Estados Unidos, elas estão fazendo por escolha. Ou seja, não que a vida está toda errada onde mora ou no Brasil, vamos nos concentrar nos brasileiros, né? Não porque deu tudo errado, não porque está sem emprego, não porque, enfim, mas porque querem algo mais para si próprios e para a família, né? Então, os motivos principais, eu quero mais segurança para mim e para minha família, eu quero poder sair nas ruas de uma maneira mais tranquila, eu quero dar um futuro melhor para meus filhos, oportunidades futuras, enfim. Eu quero ser valorizado na minha carreira profissional, ou seja, dolarizar a minha carreira, tá? E realmente a gente não pode deixar de falar que um dos motivos hoje muito veementes é o atual cenário político-econômico do Brasil. Então, realmente, uma falta de perspectiva de melhora futura, isso está desmotivando muitas pessoas a acreditarem que o futuro no Brasil seria adequado, então estão escolhendo viver num outro lugar, numa outra cultura, com novas oportunidades. Esses são os motivadores principais que eu vejo todos os dias nos clientes que eu atendo. São motivadores concretos, né? São motivações aí legítimas que as pessoas, na verdade, querem ter uma vida melhor. Todo mundo quer, todo mundo deseja, não é mesmo, Cíntia? Olha, no começo do ano, nós vimos aí ações e medidas do governo Trump, logo que ele assumiu aí o mandato dele, que causaram muito medo e também desencorajaram muitas pessoas. Você sentiu isso também? Então, eu sinto que a falta de informação traz realmente um receio, né, que não, na grande maioria dos casos, não deveria ter. Vou explicar exatamente sobre isso. A imigração dos Estados Unidos, ela tem regras, né, ou seja, assim como você falou no início do programa, para que venha morar aqui nos Estados Unidos, para que venha trabalhar nos Estados Unidos, precisa ter um visto adequado para isso. Um visto que te dê autorização de trabalho, que te dê autorização de residência aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece é que muitas pessoas, ao longo dos anos, né, enfim, isso sempre aconteceu, isso continua acontecendo, pessoas que querem vir para os Estados Unidos não com o visto adequado, não da forma mais adequada. Então,
Isso realmente sempre foi combatido pelos Estados Unidos. E o governo Trump, ele é muito efetivo nesse aspecto. Então, hoje, qual é o principal, o que está de fato acontecendo? A imigração ilegal, ela está sendo veemente combatida, como sempre foi, mas realmente na voz do Trump, realmente está ecoando para o mundo inteiro, principalmente no Brasil, está sendo realmente muito noticiado, que a imigração ilegal, ela está sendo muito combatida. Ou seja, é fora das regras, né? Realmente fora da lei, fora das regras, é errado, então está sendo combatido porque não deve ser feito. Não estou julgando, né, que ele está certo ou errado, mas são regras e ele está dentro da lei. Agora, por outro lado, a imigração totalmente de forma legal, segura, e principalmente de profissionais qualificados, ela continua sendo muito encorajada, inclusive pelo governo Trump. Ele já falou várias vezes, tanto na campanha dele, tanto agora, realmente depois que ele assumiu como presidente, que ele sabe da importância de profissionais qualificados, estrangeiros, que venham para os Estados Unidos e que se retenham esses talentos aqui. Inclusive, ele falou em alguns momentos que, por ele daria green card para os estrangeiros que estudam aqui em universidades. Ele gostaria de reter esses talentos aqui. Então, ele sabe que, porque a mão de obra qualificada aqui nos Estados Unidos, ela, claro, existe, mas existe uma demanda, uma oferta muito grande de vagas de emprego que não conseguem ser ocupadas. E precisa realmente de profissionais qualificados para que a economia gire e tenha realmente esse crescimento exponencial, né, que os Estados Unidos sempre propõem. Então, é importante deixar bem claro, a imigração ilegal é o que está sendo combatida. Por outro lado, a imigração legal, de profissionais qualificados, você vem pelo caminho correto, com visto adequado, ela continua normal e continua sendo, inclusive, incentivada. Olha só que explicação maravilhosa e pertinente, não é mesmo, gente? A gente tem que deixar isso bem claro. O que é combatido é a imigração ilegal. Agora, se você tem vontade, tem todas as condições ali, não é mesmo, Cíntia, e consegue fazer aí toda a sua documentação em busca de uma autorização legal, você será muito bem recebido no país, não é mesmo, Cíntia? E oportunidades aí também não faltam, não é mesmo? Verdade, verdade. A economia aqui, ela gira de uma velocidade muito grande, que a gente não está muito acostumada no Brasil. Então, é claro que existem profissionais qualificados aqui, por que atrair estrangeiros para cá, né? Exatamente pela magnitude que é esse país aqui, né, de oportunidades, inclusive para empreendedores, né, não só mesmo sendo admitido em empresa, mas para empreender aqui, para abrir negócios aqui, né, gerar empregos, né. Normalmente as oportunidades, elas continuam a todo vapor. A todo lugar que a gente anda, a gente vê placas que estão contratando, sabe, desde profissionais que não exigem, assim, uma qualificação profissional tão avançada, mas também muitas vagas que ficam tempos e tempos ali esperando um profissional adequado para ela, e de repente, porque as empresas aqui, elas querem um profissional estrangeiro, mas precisa ter essa documentação necessária. Exatamente. Agora, Cíntia, me diz uma coisa, quais são os erros mais comuns que você se depara, que você vê que os brasileiros, na hora que estão fazendo todo esse processo para imigrar, eles mais cometem? Quais são os principais erros? Então, um dos principais erros é a falta de planejamento, porque, de fato, precisa entender, pelo menos um pouco de qual é a documentação adequada, qual é o tipo de visto que vai ser mais adequado para si próprio e para sua família. Qual é o tipo de atividade que você vai fazer aqui nos Estados Unidos? Você vai trabalhar, você vai estudar, você quer passar um tempo somente, ou você quer vir morar aqui? Então, para cada tipo de objetivo, existe um tipo de visto adequado, né? Então, esse é um primeiro ponto. Outro erro é você achar que o caminho que deve ser trilhado vai dar muito trabalho, eu vou pelo caminho que eu acho mais fácil, eu vou com o visto de turismo e lá eu decido o que eu vou fazer. Esse é um erro porque a pessoa age no impulso, na emoção, achando que vai ser um caminho mais fácil, mais rápido, mas nem sempre vai ser o melhor caminho. Quando a gente pensa a médio prazo, a longo prazo, alguns erros nesse percurso podem atrapalhar a conquista do green card, por exemplo. E o green card, assim, a gente vai repetir aqui um pouco, algumas vezes, então é importante que a gente saiba o que é, né? O green card é um documento que ele dá permissão da pessoa ser residente permanente aqui nos Estados Unidos. A pessoa pode trabalhar aqui nos Estados Unidos livremente, e a pessoa tem liberdade para viagens, ou seja, pode ir ao Brasil, voltar, conhecer outro país e voltar. Então, o green card é a melhor forma hoje de estar aqui nos Estados Unidos de forma segura, plena, buscando as melhores oportunidades que o país tem para oferecer.
Que maravilha. E, Cíntia, então, assim, em termos práticos, certo? Vamos ser prática agora. Quais são os caminhos mais viáveis para os brasileiros que querem entrar e viver aí legalmente, sendo para estudar, trabalhar, morar, viver, enfim, empreender? Quais são os termos aí prático? Vamos lá. Então, é preciso que ele procure realmente especialistas, né, assim como eu, por exemplo, né, que sou especialista em vistos imigratórios, para que possa ser direcionado qual é o melhor tipo de visto para aquela situação. Então, por exemplo, se a pessoa quer estudar nos Estados Unidos, existe um visto de estudante. Se a pessoa gostaria de trabalhar aqui nos Estados Unidos, então aí a gente precisa pensar em vistos de trabalho. Aí existem vistos temporários e vistos permanentes, que são os que levam ao green card. Hoje existe uma possibilidade, por exemplo, do visto EB2MDA, é o nome de uma aplicação que ela leva mais ou menos 3 anos para ser concluída. Então é importante que tenha em mente que é um planejamento a médio prazo, ou seja, você inicia o seu processo hoje e tem duas fases bem definidas no processo, que mais ou menos em 3 anos você vai estar com seu visto de imigrante e você vai poder vir para os Estados Unidos e fazer o seu green card aqui. Essa é a forma mais plena, porque aí sim você vai poder morar, trabalhar, estudar, seus filhos vão poder ir para a universidade, inclusive concorrendo a bolsas. Então, para cada situação específica, existe um tipo de visto adequado. Então, em termos práticos, procure um especialista que ele vai indicar, no seu momento, o seu objetivo, qual é o tipo de visto melhor. Olha, então é um tempo longo, né? Então, se as pessoas têm esse desejo, é muita documentação, acredito que devem ser muitas análises, então é um tempo longo, é a médio prazo, vamos dizer assim. Olha só, então tem que começar logo, se a pessoa tem vontade, né? Pode procurar a Cíntia, por exemplo, que ela já vai ali te explicando tudo que você precisa de documento para conseguir, não é mesmo, ter essa autorização legal para viver nos Estados Unidos. Vamos colocar na tela, por favor, o @ da Cíntia, o Instagram. Se você tiver mais dúvidas, aí é só procurá-la. Tá aí, ó, Cíntia Dias, certo? @ Cíntia com Y, e Dias no final ali, é só procurá-la. Cíntia, agora me diz uma coisa, e como lidar aí, também tem todo um processo emocional envolvido na história, não é mesmo? Assim, como lidar com esses medos e as inseguranças, como fazer esse planejamento também, que é a longo prazo, para começar essa nova jornada? Então, o primeiro passo é a família, né, no caso, ela precisa estar com o motivador. Qual é o motivador central que faz essa movimentação para que eles queiram vir para os Estados Unidos? É a segurança, é a pensão nos filhos, é o casal, né, a própria família, o que te motiva? É algo mais que você está buscando? Então, quando a gente tem isso muito definido, qual é o motivador que está fazendo a gente buscar essa jornada, né, isso fica muito mais, a todo momento que a gente pensa um pouquinho na dificuldade, no desafio que a gente pode encontrar, a gente lembra do porquê. Então, isso é muito importante, lembrar do porquê a gente está tomando essa decisão, o que a gente espera, né? E, de fato, é muito emocional todo o processo. Não só porque é uma tomada de decisão, você precisa, então, se mover para iniciar um processo, né? Você não adianta esperar cair do céu, porque não vai cair. Então, e você vai passar por um processo onde você passa por uma análise, espera a aprovação, então tem um período de tempo ali onde você precisa ser analisado e dar o seu ok para que você venha para os Estados Unidos. E aí durante essa fase, você precisa também se planejar, né? Então, o que a gente encoraja sempre nossos clientes, enfim, a sempre fazer? Usa esse momento de planejamento, ou seja, de espera, justamente para planejar. Exatamente porque não só a parte prática, como escolher onde vai morar, ver como é o mercado de trabalho que você poderia atuar na sua área, mas também se coloquem também para dentro como família, e com sua própria fé mesmo, né, que você tem, e cuide da sua saúde emocional. Porque você sabe que você vai passar por uma transição e você nunca vai estar 100% pronto, né, para que esse momento chegue. Né, esse momento pronto nunca vai chegar. Quando a gente se movimenta, a gente sai da inércia, sai da zona de conforto, sempre causa um desconforto, né? Mas é para o crescimento, é para sempre lembrando do porquê, como eu falei, né, no início da nossa conversa.
E a gente começa a pensar também de que isso vai ser mais fácil também na nossa adaptação. Porque quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós vamos precisar também de nos adaptar, de olhar para dentro de si, procurar grupos que você tenha mais afinidade. Sua fé também, isso ajuda muito, porque aqui também você acaba encontrando apoio em pessoas que acreditam, enfim, como você, né, na sua força, enfim, na sua fé. Então, cuidar da sua saúde. Então, todos esses pontos aliados, né, porque somos pessoas, a gente está pensando numa transição de uma família, então nós temos que fortalecer a parte prática, a parte emocional e a parte espiritual. Exatamente. A gente precisa acreditar que tem alguém cuidando de nós e que a gente vai dar o próximo passo. É isso aí. Você costuma dizer, né, que precisa ter aí estratégia e consciência. E tudo isso faz parte desse pacote de tudo que você está explicando, né? Porque, assim, é uma mudança de vida e é uma mudança muito grande de vida. Então, é importante ter essa estratégia e a consciência do que quer. É isso? Exatamente. A estratégia realmente começa pela escolha do visto que você vai aplicar. Entendi. Você vai saber se você vai ter alguma limitação quando você chegar aqui nos Estados Unidos ou se você vai poder ter uma vida mais plena, por exemplo. Porque quando a pessoa decide, um exemplo prático, quando a pessoa decide vir para os Estados Unidos com um visto de estudante, a pessoa precisa ter noção de que o visto de estudante é para estudar, não é para trabalhar. Então, se a pessoa vem para cá com um objetivo e ela não está com o visto exatamente adequado, ela precisa ter consciência de que ela vai ficar um pouco limitada nesse momento. Então, por isso que a estratégia precisa ser adequada para cada caso. É claro que eu estou falando aqui de estudo de idiomas, por exemplo, mas existem outros tipos de estudo, né? Por exemplo, fazendo um mestrado, fazendo um MBA, enfim, que poderia lhe dar uma autorização de trabalho, mas eu só citei aqui um exemplo. Então, a estratégia é qual é o tipo de visto que eu vou ter, qual é o tipo de liberdade que eu vou ter aqui dentro, a autorização que eu vou ter nos Estados Unidos, para que eu possa realmente ter uma vida plena para mim e para minha família, né? Então, a consciência de que você está tomando a melhor decisão, né, isso também é muito importante, né? É exatamente como eu falei, nem sempre o caminho mais rápido, que teoricamente parece mais fácil, é o melhor para você naquele momento. Talvez aguardar um pouco e fazer da maneira correta. Exatamente. Tem algum caso que te marcou nesses anos de experiência aí que você fala, nossa, foi uma luta, mas a gente conseguiu e hoje a pessoa vive aí? Tem alguma história para contar pra gente? Não, a gente tem muitas histórias. Imagina. Quando a gente encontra pessoas aqui nos Estados Unidos e a gente olha a história dela para trás, né, o que ela passou e como foi, às vezes teve alguns questionamentos, não sabia se ia conseguir e foi adiante, né? E eu posso citar, inclusive, o meu caso, por exemplo, né? Eu estou há um ano aqui nos Estados Unidos, então, assim, posso considerar que eu estou recente, né, aqui nos Estados Unidos, mas eu vejo a transformação da minha própria família, né? Eu sou casada, tenho um filho de 22 anos e tenho gêmeos de 6 anos de idade. Hoje, em um ano, eu vejo meus filhos na escola, assim, totalmente adaptados, não falavam nada de inglês e hoje eles conversam com os amiguinhos no parque, numa boa em inglês, sabe? Em um ano. Então, a gente percebe que o objetivo que aquela família, no caso a minha família, de trazer um futuro diferente, oportunidades diferentes para os filhos, já começa a ser desenhado desde já. Eu vejo meu filho mais velho, ele também se recolocou profissionalmente aqui nos Estados Unidos com muita rapidez, e também já tinha um domínio ali do idioma inglês, e hoje ele convive com muitos latinos, porque moramos na Flórida, e que tem uma influência latina também muito grande, e ele já está aprendendo espanhol. Então, é um rapaz de 22 anos que está, assim, se tornando trilingüe, né? Claro que os jovens isso é muito mais fácil, né? Mas o que eu quero dizer é que olha como é que o futuro está se abrindo, né, para eles, né, de uma certa forma. O outro caso que eu gostaria de ressaltar é que aqui nós estamos falando sobre profissionais, assim, essencialmente existe o green card próprio para profissionais qualificados, porque a gente está falando de médicos, dentistas, fisioterapeutas, administradores, trabalhando na área financeira, empreendedores, enfim, dentistas, engenheiros, área de tecnologia,
estamos falando de tecnólogos, com profissionais de várias áreas de atuação, mas também temos histórias, por exemplo, de atletas, né? Existem artistas atletas, também tem um visto específico, e no início do ano me marcou muito que eu encontrei um cliente meu, que ele é atleta, ele estava numa competição, e ele falou assim para mim, ele me abraçou e falou assim para mim: Cíntia, eu só estou aqui por sua causa. Então, isso é muito interessante, porque a gente percebe que eu fico muito, realmente, me sinto uma gratificação muito grande, porque a gente contribui com a mudança na vida de muitas pessoas, né? De famílias já estruturadas, com filhos, casados há muito tempo, ou de jovens também que estão começando uma etapa diferente, né? No futuro aqui. Então, tem muitas histórias para contar. Ah, que maravilha. Eu imagino, deve ter muitas histórias e muitas pessoas gratas também, né, Cíntia? Que maravilha. Gente, não deixe de seguir a Cíntia. Vamos colocar, se eu tiver mais dúvidas sobre imigração, é só procurá-la, não é mesmo, Cíntia? Lá no seu Instagram, ela vai te atender e explicar tudo o que você precisa de documentação e tudo mais. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo. E você abre aqui os nossos olhos e as portas de que é possível, sim, morar de forma legal aí nos Estados Unidos. Às vezes é o sonho de muita gente, por isso que nós trouxemos também, né, você aqui para trazer todas essas informações. De repente, não é mesmo? As pessoas só estavam esperando aí de uma forcinha, né, para conhecer a Cíntia, para resolver todo o problema e mudar para os Estados Unidos. Querida, um beijo bem grande para você, muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe aí nos Estados Unidos, parabéns pelo seu trabalho. Brigadão, volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigadão, Cíntia, fica com Deus, obrigada.